Imagine uma aeronave cruzando o céu 7 vezes mais rápido que o som, enfrentando um calor de 2.000 graus, que derreteria o aço comum como se fosse manteiga. Como uma nação saltou de cópias simples para a liderança da aviação hipersônica em apenas 10 anos. Hoje, no poder da indústria, revelamos as 8 máquinas que estão rasgando os limites da física e mudando o domínio dos céus para sempre. Tudo o que é grandioso começa com uma base sólida e resistente, e na aviação chinesa, essa base se chama Leopardo Voador. O JH-7 não é apenas um avião, mas o martelo pesado que protege os oceanos com uma força numérica impressionante. Atualmente, mais de 240 unidades estão em operação, formando a espinha dorsal do ataque naval. Imagine uma máquina capaz de carregar 9.000 quilos de armamento pesado sob suas asas, o equivalente ao peso de 9 carros populares, prontos para serem lançados contra qualquer ameaça. Esse caça-bombardeiro de 2 lugares corta o ar a uma velocidade de Mach 2, o dobro da velocidade do som, e pode viajar por 1.650 quilômetros em uma única missão de combate. Ele foi desenhado para carregar mísseis de cruzeiro, que podem atingir navios de guerra a mais de 250 quilômetros de distância, garantindo que o perigo seja neutralizado muito antes de chegar perto da costa. Com radares modernos e sistemas de defesa atualizados, o Leopardo Voador prova que a eficiência industrial e a quantidade podem criar uma barreira intransponível. Mas o domínio dos mares exige mais do que apenas velocidade. Exige uma criatividade que permita operar onde outros falham. Quando pensamos em gigantes, o dragão de água, ou Kunlong, surge como uma das maiores feras da engenharia moderna. Ele detém o título de maior aeronave anfíbia do mundo, uma máquina colossal com uma envergadura de 38,8 metros. Esse monstro de metal é tão versátil que pode decolar tanto de pistas de concreto quanto diretamente das águas agitadas do oceano. A precisão de sua engenharia permite que, em missões de combate a incêndios, ele colete 12 toneladas de água em apenas 20 segundos, mergulhando levemente sobre a superfície enquanto voa. É como se o avião respirasse o oceano para depois lançá-lo com precisão cirúrgica sobre as chamas. Com 4 motores potentes, ele tem um alcance de 4.500 quilômetros e pode permanecer no ar por 12 horas seguidas. Em operações de resgate, o Kunlong pode descer no mar aberto, enfrentando ondas de até 2 metros de altura para salvar até 50 pessoas de uma só vez. Além disso, ele pode ser equipado com sensores para rastrear submarinos, tornando-se um vigia incansável nas profundezas azuis. No entanto, enquanto este gigante domina pela sua presença física, outras máquinas estão aprendendo a patrulhar os céus sem precisar de um único piloto a bordo. A inteligência e a persistência são os novos pilares da guerra moderna, e o Wing Lung 2 é a prova viva disso. Este drone não é um brinquedo de reconhecimento, mas uma plataforma de combate que pode vigiar territórios inteiros por 32 horas sem tocar o solo. Ele voa a 9.000 metros de altura, uma altitude tão elevada que a maioria das defesas terrestres simples nem consegue percebê-lo. O que o torna realmente especial é sua conexão via satélite, permitindo que ele execute missões do outro lado do horizonte, enquanto é controlado por operadores a milhares de quilômetros de distância. Sua capacidade de ataque é devastadora, podendo carregar 480 quilos de mísseis e bombas guiadas por laser com uma precisão assustadora. Seus olhos eletrônicos e sensores de calor conseguem identificar e seguir veículos individuais lá do alto, onde ele é praticamente invisível ao olho humano. Já em uso em diversos países, este drone democratizou o poder aéreo de elite, oferecendo tecnologia de ponta para missões de longa duração. Mas se o Wing Lung 2 foca na persistência, o próximo passo da evolução eliminou completamente a cauda para se tornar um fantasma nos radares. O Espada Afiada, ou GJ-11, representa o futuro, onde a furtividade e a inteligência artificial se encontram. Seu design de asa voadora sem cauda não é apenas para parecer futurista. Cada curva foi calculada para que as ondas de radar deslizem por ele sem revelar sua posição. Este drone de ataque foi feito para perfurar as defesas mais protegidas do mundo, sem que ninguém perceba sua aproximação.
Escondidos dentro de seu corpo, ele carrega 2.000 quilos de armamento de alta tecnologia, como bombas guiadas por satélite, mantendo seu formato liso e indetectável. O cérebro desta máquina é o que mais impressiona. O GJ-11 usa inteligência artificial para identificar ameaças e classificar alvos por prioridade sozinho. Ele apresenta as melhores opções de ataque ao operador humano, que apenas dá a ordem final. Capaz de voar por mais de 10 horas seguidas em altitudes que chegam a 13.000 metros, ele já está operando silenciosamente em áreas estratégicas. É a prova definitiva de que o domínio dos céus não precisa mais de um piloto dentro da cabine para ser letal. No entanto, quando a luta exige a presença humana e a máxima agilidade, o dragão poderoso entra em cena. O Chengdu J-20, conhecido como Dragão Poderoso, é o caça que mudou o equilíbrio de poder no Pacífico para sempre. Com 21 metros de puro poder tecnológico, ele colocou a China no seleto grupo de nações que dominam os aviões invisíveis de quinta geração. Seus motores WS-15 são obras-primas da engenharia, permitindo que ele voe a mais de 2 vezes a velocidade do som, sem precisar gastar combustível extra com o pós-combustor. Imagine um predador que pode ver tudo sem ser visto. Seu radar consegue seguir 20 alvos ao mesmo tempo, a mais de 200 km de distância. Além disso, ele possui sensores que dão ao piloto uma visão completa de 360 graus, como se o avião fosse transparente. Armado com mísseis que podem derrubar alvos a 200 km, ele supera quase tudo o que existe no Ocidente. Com mais de 200 unidades já entregues, o Dragão Poderoso não é mais um protótipo, mas um líder que força o resto do mundo a correr para tentar acompanhá-lo. Mas enquanto os militares focam na luta, a tecnologia hipersônica está sendo preparada para revolucionar a forma como nós viajamos. Você consegue imaginar cruzar o planeta e chegar em qualquer cidade em menos de 2 horas? É exatamente isso que a China está desenvolvendo com seu transporte hipersônico de passageiros. Este projeto quer criar um avião comercial que voa entre 5 e 7 vezes a velocidade do som. O grande desafio não é apenas a velocidade, mas o calor extremo. A estrutura do avião precisa suportar temperaturas que passam de 2.000 graus Celsius. Para resolver isso, os engenheiros criaram um sistema de resfriamento ativo e janelas feitas de uma cerâmica transparente especial, que não derrete nem quebra sob esse estresse brutal. Com capacidade para até 80 passageiros, esse avião usará motores que mudam de funcionamento conforme a velocidade aumenta, garantindo uma viagem suave até o limite da atmosfera. Se esse conceito se tornar realidade, ele não apenas dominará as viagens rápidas, mas mudará completamente a nossa noção de distância. No entanto, essa resistência ao calor extremo já é uma realidade em um dos projetos militares mais misteriosos da atualidade. O MD-22 é possivelmente o projeto mais ambicioso da tecnologia hipersônica mundial. Este interceptador foi desenhado para fazer algo que nenhum outro caça no mundo consegue: voar em velocidade hipersônica de forma constante e contínua. Ele possui um sistema de motor duplo revolucionário, que o permite acelerar da pista até mais de 6 vezes a velocidade do som. Sua missão é agir como um escudo, caçando mísseis e outras ameaças que se movem rápido demais para as defesas comuns. Os materiais usados em seu corpo são tão avançados que aguentam o calor de 1.500 graus Celsius, provocado pelo atrito com o ar. Embora muito desse programa seja secreto, testes bem-sucedidos já foram realizados em desertos remotos, mostrando que a barreira do calor foi vencida. O MD-22 não é apenas um avião, é uma flecha de alta tecnologia disparada contra o futuro. Mas a força máxima de uma nação só é completa com um fantasma capaz de carregar o peso do destino. O bombardeiro H-20 é o segredo mais bem guardado e a peça final do xadrez tecnológico chinês. Com um formato de asa voadora que o torna invisível aos radares, ele foi criado para atravessar oceanos sem ser detectado. Esta máquina pode voar por 8.500 km sem precisar parar para abastecer, dando-lhe um alcance que cobre quase todo o globo. Dentro de seu corpo liso, ele esconde 20 toneladas de armas, desde mísseis de longo alcance até equipamentos estratégicos.
Seu sistema de navegação usa inteligência artificial para mudar o caminho em tempo real, desviando dos radares inimigos automaticamente como se tivesse mente própria. Apenas 3 países no mundo conseguem construir algo tão complexo, e agora a China faz parte desse clube exclusivo. O H-20 não é apenas um bombardeiro, é o símbolo máximo de uma indústria que aprendeu a dominar a invisibilidade e a distância. De aviões que respiram água a fantasmas hipersônicos, a engenharia aeronáutica está sendo reescrita diante dos nossos olhos. A questão agora não é se eles vão dominar os céus, mas quem conseguirá acompanhá-los nesta corrida frenética contra a velocidade do som. E se eu te dissesse que a estrutura mais imponente do mundo é na verdade feita de ar e fios finos como cabelo? Quando você cruza a Golden Gate, confia sua vida a cabos que parecem colunas de aço sólido. Mas isso é uma ilusão mortal. Dentro dessa corda de metal, escondem-se 27.572 fios individuais. Uma única gota de névoa salgada no lugar errado poderia iniciar um desastre invisível. Então, como é que 24.500 toneladas de aço flutuam no céu sem cair? Para entender a loucura dessa engenharia, precisamos quebrar a imagem que seus olhos veem. Aproxime-se mentalmente do cabo principal de uma ponte suspensa. De longe, ele parece um tubo perfeito, liso e inquebrável, mas a realidade é muito mais perturbadora. O diâmetro dessa besta é de 94 centímetros. Imagine tentar abraçá-lo. Você precisaria de 2 ou 3 pessoas de braços dados para fechar o círculo. Mas aqui está o choque. Não existe uma fundição no mundo capaz de criar uma barra de aço desse tamanho que seja flexível. Se cortássemos esse cabo ao meio, como uma árvore, não veríamos um núcleo sólido. Veríamos uma colmeia metálica. Lá dentro, comprimidos com uma força brutal, estão milhares de fios, cada um com a espessura de um lápis. Se você tivesse a paciência insana de desenrolar cada um desses fios da ponte Golden Gate e colocá-los em linha reta, o resultado seria aterrorizante. Teríamos 128 mil quilômetros de aço. Isso é arame suficiente para dar a volta no planeta Terra 3 vezes, e ainda sobraria aço para amarrar um laço. O peso de apenas um desses cabos principais é de 24.500 toneladas. Tente visualizar isso. É como se tivéssemos um navio de cruzeiro inteiro, ou centenas de caminhões carregados, flutuando permanentemente acima das águas frias da Bahia. E tudo isso é sustentado não por uma peça única, mas por um exército de pequenos fios trabalhando em silêncio. Mas por que os engenheiros escolheram o caminho mais difícil? Por que tecer milhares de fios em vez de simplesmente fundir uma viga gigante e acabar com o problema? A resposta é uma lição de sobrevivência física. O aço é forte, mas o aço sólido é traidor. Ele odeia defeitos. Em uma barra sólida de 1 metro de espessura, uma pequena rachadura microscópica poderia se espalhar como um raio e partir a ponte inteira ao meio. Ao usar um feixe de milhares de fios, criamos um sistema à prova de falhas. É a democracia da força bruta. Se um fio tiver um defeito, enferrujar ou arrebentar, os outros 27 mil ao redor dele assumem a carga instantaneamente. A ponte nem sente. Você, dirigindo seu carro lá em cima, nem percebe. Além disso, existe a física da forma. Tente dobrar uma barra de aço grossa. Ela vai quebrar ou deformar para sempre. Mas um cabo feito de fios finos comporta-se como um músculo gigante. Ele é flexível. Ele precisa desenhar aquela curva parabólica perfeita sobre as torres, abraçando a gravidade em vez de lutar contra ela. É essa flexibilidade que impede que a ponte se despedace quando os ventos uivam. Agora, prepare-se para o pesadelo logístico. Como você transporta um cabo de aço que pesa o mesmo que um navio e tem quilômetros de comprimento? A resposta é simples. Você não transporta, você o fabrica no ar. O que vemos na televisão como uma estrutura pronta é, na verdade, o resultado de uma operação de tecelagem industrial feita sob o céu aberto, muitas vezes no meio de tempestades e ventos fortes. O processo é hipnótico e perigoso. Tudo começa com cabos guia temporários balançando entre as torres gigantescas. Nesses trilhos aéreos, corre uma máquina chamada shuttle, ou lançadeira.
É como uma aranha mecânica. Ela viaja de uma margem à outra, carregando um laço de fio de aço fresco. O fio é ancorado em blocos de concreto maciços na rocha. A lançadeira viaja sobre o mar, prende o fio no outro lado e volta para buscar mais. Imagine fazer isso uma vez. Agora imagine fazer isso dezenas de milhares de vezes. É uma maratona industrial que dura meses. Fio por fio, dia após dia, o cabo cresce. Operários corajosos ficam em passarelas estreitas, a centenas de metros acima da água, garantindo que cada fio se deite perfeitamente ao lado do vizinho. Se eles errarem, o cabo fica irregular e a força se distribui mal. É um trabalho de precisão de relojoeiro, executado na escala de montanhas. Mas ter 30 mil fios soltos balançando ao vento seria o caos. Eles precisam ser domados. Para organizar essa massa metálica, os engenheiros usam a força bruta da hidráulica. Os fios são agrupados em feixes menores, chamados de strands. É como pentear o cabelo de um gigante. Quando todos os fios estão no lugar, entra em cena o compactador hidráulico. É uma máquina monstruosa que abraça o feixe de fios soltos e aperta. Aperta com a força de milhares de toneladas. Você quase pode ouvir o aço gemendo, enquanto os espaços vazios entre os fios desaparecem. O que era um emaranhado torna-se um cilindro denso e perfeito. Para manter essa forma para sempre, uma máquina enrola um fio mais macio, em espiral, ao redor de todo o cabo, apertando-o como um espartilho de aço. Só então ele parece aquele tubo sólido que vemos dos nossos carros. É o triunfo da ordem sobre a entropia. O caos de milhares de fios torna-se uma única unidade estrutural pronta para a guerra contra a gravidade. E a guerra começa assim que o último fio é colocado. A ponte não é um objeto morto, é um organismo vivo que respira e se move. O cabo principal sente tudo. Primeiro, há o peso, a pista de concreto, as vigas de aço. Tudo isso está pendurado nesses cabos. Depois, vêm os carros. Um comboio de caminhões pesados adiciona dezenas de toneladas de carga móvel que percorre a ponte como uma onda. Mas o verdadeiro teste vem da natureza. O vento lateral empurra a ponte com uma força de milhares de quilonewtons. Se a ponte fosse rígida como pedra, ela quebraria. Mas lembre-se, o cabo é flexível. Ele se estica, ele cede. Sob carga máxima, o cabo de aço pode se alongar alguns centímetros, absorvendo a energia da tempestade como um elástico titânico. E há a respiração térmica. O sol é um motor poderoso. Em um dia quente de verão, o aço se expande e a ponte inteira senta, baixando seu nível. À noite, no frio, o aço se contrai e a ponte sobe. Se você parasse no meio da ponte e observasse com atenção, sentiria esse balanço suave. Não é instabilidade, é a vida da estrutura. É essa capacidade de dançar com os elementos que a impede de colapsar. No entanto, nem toda a força do aço pode parar o inimigo mais insidioso de todos, a química. O aço tem um medo mortal da água e do sal. Em lugares como a Baía de São Francisco, o ar está carregado de névoa salina corrosiva. Se essa umidade penetrar nas microfissuras da pintura e entrar no núcleo do cabo, o pesadelo começa. A água ficaria presa lá dentro, entre aqueles fios apertados. A corrosão começaria a comer o aço silenciosamente, no escuro, onde nenhum inspetor consegue ver. O cabo poderia parecer perfeito por fora, mas estar apodrecendo por dentro, perdendo força ano após ano. Para combater esse assassino invisível, a engenharia moderna vai ao extremo. Os cabos não são apenas pintados, eles são selados hermeticamente. Em pontes modernas, engenheiros injetam ar seco ou nitrogênio nos espaços vazios entre os fios para expulsar qualquer umidade. Sensores monitoram a umidade interna como médicos monitoram um paciente na UTI. Usamos até tecnologias de ultrassom e magnéticas para ver através do aço maciço, procurando fios quebrados no interior, sem precisar abrir o cabo. É uma batalha eterna contra a ferrugem para garantir que a ponte dure séculos. A ponte Golden Gate já tem décadas de vida, mas seus cabos originais ainda estão lá, firmes, segurando o céu. E ela não está sozinha. Do Japão, com a colossal ponte Akashi Kaikyo, até Nova York, com a George Washington, o princípio é o mesmo. O mundo moderno está literalmente pendurado por fios.
Quando somamos todas essas pontes, estamos falando de centenas de milhares de quilômetros de fio de aço, tecidos pela mão humana sobre abismos e oceanos. Passamos por cima delas a 120 km por hora, ouvindo música, sem pensar no milagre que ocorre sob nossos pneus. A verdadeira genialidade não está nas torres gigantes de concreto, mas naquelas milhares de linhas finas e invisíveis que, unidas, se tornam mais fortes que qualquer rocha. É a prova definitiva de que, na indústria, a união perfeita de pequenas partes cria uma força capaz de desafiar o impossível. Você gasta quase $50 mil em um carro novo. Apenas 10 anos depois, ele parece sucata, metal sem vida que perdeu o brilho. Mas isso é uma mentira absoluta. 90% desta máquina é imortal. O para-brisas que o protegia do vento e os pneus que queimavam no asfalto não morrem. Eles apenas mudam de pele. Bem-vindos à indústria onde a morte de um motor é o nascimento de uma nova estrada e onde o lixo se transforma em tesouro. O renascimento de cada veículo começa na área de recebimento, onde o caos da estrada encontra a ordem absoluta da engenharia. Aqui, carros em fim de vida útil são registrados com precisão militar antes de entrarem na linha de processamento. Técnicos especializados inspecionam o número de identificação, verificam a condição da bateria e medem qualquer combustível remanescente no tanque. É uma triagem cirúrgica, onde eles identificam componentes que poderiam representar riscos explosivos durante o desmantelamento. A partir desses dados, cada veículo é classificado com base em seus materiais dominantes e no nível de danos estruturais. Essa informação determina a rota exata de manuseio, decidindo se o carro será desmontado manualmente, peça por peça, ou enviado diretamente para uma linha automatizada de descontaminação e recuperação de metais. Tudo começa neste estágio crítico, o ponto onde um carro velho deixa oficialmente sua vida operacional e entra em um ciclo completamente novo de regeneração material. O processo real de desmantelamento inicia-se com a remoção total de todos os fluidos restantes dentro do veículo. Técnicos abrem pontos de drenagem designados para extrair óleo do motor, fluido de transmissão, líquido de arrefecimento, fluido de freio e qualquer combustível que tenha sobrado. Nada toca o chão. Todo esse líquido é roteado através de sistemas de separação e filtragem herméticos para prevenir qualquer vazamento ambiental, enquanto recuperam tudo o que ainda pode ser reutilizado para abastecer a própria fábrica. Apenas quando o carro está completamente seco, transformado em uma carcaça árida e segura, a desmontagem mecânica pode ocorrer sem riscos. Os componentes mais acessíveis são manuseados primeiro com uma eficiência implacável. A bateria, o motor de arranque, o alternador, a unidade de controle eletrônico e outros sensores vitais são extraídos. Aqui, cada peça é imediatamente classificada. Componentes que ainda funcionam são enviados para uma área de inspeção para revenda, no mercado de peças de reposição, ganhando uma segunda chance. Enquanto isso, os danificados seguem diretamente para os fluxos de reciclagem de materiais puros. Em seguida, elementos como assentos, o painel, plásticos interiores e outros componentes não metálicos são removidos usando ferramentas manuais ou sistemas assistidos hidraulicamente, dependendo da construção do veículo e de quão firmemente cada peça está fixada. Cada camada é cuidadosamente descascada em sequência, deixando para trás apenas a estrutura nua e os conjuntos maiores. Uma vez que os componentes menores foram removidos, os técnicos avançam para separar os conjuntos de rodas do veículo. Um sistema de travamento hidráulico levanta o carro do chão, criando espaço para soltarem as porcas e liberarem cada roda do cubo. Cada conjunto de roda é então levado para uma área de triagem dedicada. Os aros, sejam de alumínio ou aço, são inspecionados quanto a dobras, rachaduras e desgaste da superfície. Aqueles que permanecem intactos são mantidos para revenda, enquanto aros distorcidos ou muito gastos são colocados diretamente no fluxo de fundição de metal. Os pneus de borracha são processados separadamente usando um quebrador de talão, uma máquina especializada que força as bordas do pneu para longe do aro, sem danificar a estrutura da borracha. Separar aros e pneus neste estágio garante que cada fluxo de material siga a rota de reciclagem correta, minimizando a contaminação e reduzindo a perda a quase zero.
Uma vez que os pneus são removidos do veículo e separados de seus aros, eles são transportados diretamente para uma área de preparação dedicada. Aqui, cada pneu passa por uma rápida inspeção para avaliar o desgaste, rasgos, deformação e se sua estrutura ainda está intacta. Trabalhadores também registram o tamanho, tipo e nível de dano, já que cada categoria de pneu tem um potencial de reutilização diferente e requer um caminho de manuseio distinto. Esses pátios de preparação, muitas vezes, abrangem milhares de metros quadrados, projetados como campos de borracha organizados, com faixas designadas para evitar misturas. Os pneus são empilhados em fileiras para manter a segurança contra incêndios, e sensores térmicos vigiam a área para detectar pontos de calor latente. Após serem coletados e limpos, os pneus são enviados diretamente para o sistema de trituração contínua da planta. Aqui, eles entram em um processo de desconstrução total. Estamos falando de quebrar uma borracha projetada para suportar cargas pesadas e milhares de quilômetros de atrito. Eixos de liga ultradurável giram em altas velocidades, gerando forças de corte e rasgo poderosas o suficiente para despedaçar a estrutura da borracha em segundos. Em muitas instalações modernas, esses sistemas são fortes o suficiente para processar pneus inteiros sem qualquer pré-corte, produzindo fragmentos de borracha de apenas alguns milímetros. Durante a operação, um sistema de spray de água funciona continuamente para resfriar as lâminas e prevenir a ignição causada pelo calor extremo. Em instalações avançadas, esse processo atinge o nível de ficção científica com a trituração criogênica. Os pneus são resfriados com nitrogênio líquido a cerca de 300 graus Fahrenheit negativos, tornando a borracha quebradiça como vidro. Uma vez que o material atinge a finura necessária, ele é seco com ar quente para remover a umidade e embalado para preservar sua elasticidade natural. Em média, 1 tonelada de pneus descartados rende 700 a 800 kg de borracha granulada refinada. O material que esses sistemas produzem torna-se o ingrediente mais importante no asfalto emborrachado, fortalecendo estradas e reduzindo ruídos. A próxima história material emerge de um canto diferente: o vidro automotivo. O para-brisas é um dos componentes mais desafiadores, porque é um sanduíche construído a partir de 2 camadas de vidro, laminadas com uma película de PVB no meio. Painéis de para-brisas são coletados separadamente para evitar contaminação. Antes da remoção, técnicos cortam as vedações de borracha e o adesivo de poliuretano. Um fio de corte especializado é inserido atrás do vidro e tensionado ao longo de todo o perímetro para separar a ligação adesiva. Uma vez que a ligação é liberada, o para-brisas é levantado, usando um elevador a vácuo para evitar quebras perigosas. O painel de vidro intacto é colocado em um suporte dedicado, onde mais tarde passará pela separação de PVB. Do pátio de preparação, os para-brisas são classificados de acordo com a limpeza e padrões de fratura. Esses dados formam a base para entrar no estágio de reciclagem, um processo que exige força mecânica, tratamento térmico e precisão. Após o para-brisas ter sido separado em painéis individuais, cada folha é alimentada em um sistema especializado de trituração. Dentro da máquina, eixos de esmagamento quebram a estrutura laminada, separando o vidro da camada flexível de PVB. A velocidade de trituração é calibrada para gerar a força de corte exata, forte o suficiente para quebrar a ligação, mas controlada para não pulverizar o vidro. A mistura cai em uma peneira vibratória, onde o fluxo de ar permite que a camada de PVB mais leve se separe das partículas de vidro mais pesadas. O vidro limpo passa por um estágio final de sopro de ar para remover poeira. O produto acabado é o caco de vidro, fragmentos uniformes livres de resíduos. O material é então alimentado em um sistema de classificação automatizado. Um transportador vibratório espalha o caco em uma camada fina para que sensores ópticos possam escanear cada partícula. Leitores a laser identificam a cor e contaminantes. Peças contendo metal ou tinta são desviadas com precisão por rajadas de ar comprimido. O caco qualificado passa por ímãs para garantir que nenhuma peça microscópica de metal permaneça. Finalmente, o vidro é reunido em lotes de pureza consistente, pronto para ser derretido.
Quando os lotes limpos de cacos são coletados, eles são transferidos para a área de mistura com areia de sílica e calcário. Os ingredientes são pesados em proporções precisas e misturados em um sistema selado. Imediatamente depois, a mistura entra em um forno de fusão contínuo, onde as temperaturas excedem 2.500 graus Fahrenheit. Sob esse calor vulcânico, o caco reduz o consumo de energia, enquanto se integra aos minerais para formar um fluxo homogêneo de vidro fundido. Quando a mistura atinge a pureza necessária, o fluxo é direcionado para um banho de estanho fundido para iniciar o processo de vidro float. O vidro líquido se espalha pela superfície do estanho, formando uma camada excepcionalmente plana. Sob a gravidade, o vidro se expande em uma fita contínua, sem a necessidade de moldes. A fita move-se para a zona de recozimento, onde a temperatura é baixada para liberar tensões internas. Isso dá ao vidro a estabilidade óptica necessária. Uma vez resfriada, a fita é cortada em folhas padronizadas por lâminas industriais, prontas para a próxima fase. Quando as folhas de vidro plano saem da linha, elas são movidas para a área de curvatura. Cada folha é colocada em um molde de metal curvado e passada por uma câmara de aquecimento a cerca de 1.150 graus Fahrenheit. O vidro amolece e cede naturalmente à curvatura do molde, garantindo um contorno perfeito. Após a curvatura, as duas folhas são transferidas para a zona de laminação. Uma camada de PVB transparente é colocada entre as superfícies de vidro e o conjunto entra em uma câmara de vácuo. De lá, a pilha entra em uma autoclave, onde alta pressão e temperaturas de 275 graus Fahrenheit unem o PVB ao vidro. O resultado é um para-brisas unificado que não se estilhaça, pronto para um novo veículo. De um veículo que atingiu o fim de sua vida, pneus e vidros parecem resíduos sem esperança. No entanto, através do desmantelamento, trituração e fusão, esses materiais renascem com valor real. A borracha fortalece estradas e o vidro protege a próxima geração de motoristas. As indústrias de reciclagem não apenas reduzem o lixo, mas criam matérias-primas estratégicas. O círculo se fecha. A máquina que comeu máquinas devolveu ao mundo algo novo, provando que na verdadeira engenharia, o fim é apenas uma questão de perspectiva e o valor nunca morre, apenas se transforma. Imagine a previsão meteorológica mais insana de sempre: céu nublado com possibilidade de chuva de ratos mortos recheados com comprimidos. Não é um filme de ficção, mas um plano governamental real para salvar a Flórida de um colapso total. Para deter um exército de pitões birmanesas que engolem veados inteiros, as autoridades consideram o bombardeamento aéreo de roedores tóxicos. Em Guam, isto funcionou. Mas por que razão este remédio pode acabar por matar as últimas 120 panteras nativas do planeta? Para compreender a urgência deste plano radical, temos de olhar para a escala monstruosa do inimigo que se esconde sob a superfície dos pântanos. Os Everglades, uma das zonas úmidas mais vitais da América, estão a ser sufocados por uma invasão biológica sem precedentes. A população de pitões birmanesas cresceu para números que desafiam a contagem, com estimativas a apontar para dezenas de milhares destas criaturas camufladas na vegetação densa. Não estamos a falar de simples répteis. Os adultos desta espécie são verdadeiras máquinas biológicas de predação, atingindo comprimentos de quase 5 metros e pesando cerca de 75 quilogramas de puro músculo constritor. O corpo destes animais funciona como uma meia de borracha infinitamente elástica, capaz de distender-se para acomodar presas maciças. As autópsias realizadas nestes invasores revelaram conteúdos estomacais aterrorizantes, jacarés adultos digeridos e veados de cauda branca engolidos inteiros, com cascos e chifres intactos. A fome destes predadores é tão absoluta que em certas áreas dos Everglades, a população de mamíferos nativos, como guaxinins e gambás, colapsou em mais de 90%. Os métodos atuais de controle humano parecem brincadeira de crianças contra esta maré viva. O famoso Desafio Python, uma caçada anual organizada pelo Estado, consegue remover apenas entre 100 e 200 cobras por ano. Desde o ano de 2017, os agentes estatais eliminaram pouco mais de 10 mil espécimes. Pode parecer muito, mas estatisticamente é apenas uma gota num oceano verde infestado.
A situação atingiu um ponto crítico que exige uma intervenção à escala industrial, algo que vá muito além da caça manual e atinja o coração reprodutivo da população invasora. É neste cenário de desespero total que os gestores ambientais olham para o passado, para uma operação quase militar realizada numa pequena ilha no meio do Oceano Pacífico. A história transporta-nos para a ilha de Guam, um território que outrora foi um paraíso sonoro, vibrante com o canto de dezenas de espécies de aves tropicais. Mas, em meados do século XX, um passageiro clandestino chegou à ilha escondido em equipamento militar. A cobra arbórea castanha. O que se seguiu foi o silêncio. Sem predadores naturais e com um apetite voraz, estas cobras multiplicaram-se a uma velocidade aterrorizante, atingindo densidades populacionais nunca vistas em nenhum outro lugar da Terra. 5.000 cobras por cada 4 milhas quadradas de selva. O impacto foi catastrófico e imediato. 12 espécies de aves deixaram de se reproduzir localmente e 8 espécies viram as suas populações reduzidas em 90%. A ilha ficou muda. A cultura local, as lendas e as canções ligadas às aves desapareceram. Mas a devastação não foi apenas ecológica, foi uma crise infraestrutural. Com a sua necessidade constante de escalar em busca de presas, as cobras confundiam frequentemente as linhas de alta tensão com ramos de árvores. O resultado foram cerca de 200 apagões elétricos totais por ano, mergulhando a ilha na escuridão repetidamente e causando prejuízos econômicos diretos estimados em 4.500.000 dólares anuais. Foi então que a ciência contra-atacou com uma descoberta peculiar e inesperada. O paracetamol, o ingrediente ativo comum que tomamos para dores de cabeça, revelou-se fatal para estas cobras. Uma dose de apenas 80 miligramas, 3 onças de substância, é suficiente para neutralizar um indivíduo médio. A solução logística foi digna de um filme de guerra. Ratos mortos implantados com o comprimido e equipados com pequenos paraquedas de cartão foram lançados de helicópteros sobre a copa das árvores. Os resultados foram inegáveis. Nas zonas onde esta chuva de ratos ocorreu, a população de cobras invasoras caiu 80%. O método funcionou. A praga foi controlada pela química e pela gravidade, inspirando a Flórida a considerar a mesma arma. A mecânica por trás deste cavalo de Troia biológico é fascinante na sua simplicidade brutal. O paracetamol interfere na capacidade do sangue da cobra de transportar oxigênio, levando a uma falência orgânica rápida e irreversível. Para a Flórida, o plano estratégico não visa primariamente os gigantes de 5 metros que já dominam o topo da cadeia alimentar, mas sim a base da pirâmide, as pitões jovens. Estes espécimes juvenis, que ainda medem até 2 metros de comprimento, têm uma dieta baseada em pequenos roedores e, crucialmente, passam muito tempo nas árvores, tal como as suas primas invasoras de Guam. A estratégia é cortar o ciclo de vida pela raiz, eliminar os jovens antes que se tornem os monstros reprodutores que dominam o pântano. Se as autoridades conseguissem saturar a floresta com iscas suficientes, a teoria diz que a próxima geração de pitões seria dizimada. Imagine a logística: milhões de ratos congelados, cada um carregando a sua carga tóxica de 80 miligramas, seriam dispersos por aeronaves numa grelha precisa sobre as áreas mais inacessíveis e densas dos Everglades. Parece o plano perfeito de erradicação em massa, uma solução cirúrgica para um problema gigantesco. Contudo, há uma diferença fundamental entre uma ilha isolada no Pacífico e uma península continental conectada a uma das redes ecológicas mais complexas da América do Norte. Em Guam, a biodiversidade já tinha sido varrida pelas cobras. Na Flórida, a floresta ainda está cheia de bocas famintas que não são o alvo, mas que podem tornar-se as vítimas colaterais desta guerra química. Aqui reside o perigo mortal e invisível da operação. O paracetamol não é uma arma inteligente, ele não escolhe quem o consome. Na biologia da maioria dos mamíferos, este composto é processado pelo fígado e, em doses elevadas,
torna-se extremamente tóxico, causando necrose hepática aguda. Os Everglades não são um laboratório estéril, são um banquete competitivo onde a comida é escassa. Guaxinins e gambás, cujas populações já foram dizimadas em 90% pela predação das pitões, seriam os primeiros a encontrar estas iscas gratuitas caídas do céu. Um guaxinim não recusaria uma refeição fácil que não oferece resistência, e ao ingerir o rato tratado, assinaria a sua própria sentença de morte, sofrendo danos nos órgãos internos e redução das taxas de sobrevivência. Mas o risco escala para níveis trágicos quando olhamos para o topo da cadeia alimentar nativa. A pantera da Flórida é um dos felinos mais ameaçados e raros do mundo. Restam apenas entre 120 e 230 indivíduos na natureza. Estes majestosos predadores são oportunistas. Se encontrarem uma carcaça fresca num ramo ou na relva, irão alimentar-se sem hesitação. A ingestão de ratos envenenados por uma única pantera representaria um golpe devastador para a diversidade genética da espécie, empurrando-a ainda mais para a extinção. E o raio de destruição estende-se até aos quintais das casas que bordejam os pântanos. Para um gato doméstico que vagueia perto das zonas de conservação, a margem de erro é inexistente. A sensibilidade dos felinos a esta droga é extrema. Bastam 0,02 onças de paracetamol para desencadear sintomas graves de envenenamento: vômitos, inchaço facial massivo, anemia severa e, frequentemente, um desfecho fatal se não houver tratamento imediato. A chuva de ratos transformaria a floresta num campo minado tóxico para qualquer mamífero carnívoro ou omnívoro, criando um efeito dominó onde a tentativa de salvar o ecossistema poderia acabar por silenciá-lo ainda mais rápido do que as próprias cobras invasoras. A precisão de um lançamento aéreo em larga escala é, por natureza, limitada. O vento, a densidade da folhagem e a topografia complexa significam que muitas destas iscas não ficariam penduradas nas árvores, mas cairiam no solo, ou pior, na água. Os Everglades são, essencialmente, um mundo aquático, um rio de erva. Se os ratos caírem nos rios, lagos e pântanos, o veneno entra no domínio aquático. Peixes predadores e outras criaturas subaquáticas engoliriam as iscas, introduzindo o paracetamol na cadeia alimentar subaquática, com consequências desconhecidas. Mas talvez a maior ironia trágica deste plano seja o fogo amigo contra os próprios aliados na luta contra as pitões. A cobra índigo oriental, uma espécie nativa e protegida, é imune ao veneno de outras cobras e é conhecida por predar pitões jovens. Ela é uma das poucas defesas naturais que a Flórida tem. No entanto, a cobra índigo também consome roedores. Ao comer um rato armadilhado, este aliado crucial morreria, removendo uma barreira biológica natural contra a invasão. O mesmo destino aguarda as cascavéis locais, cujas populações também seriam atingidas. Além disso, existe o risco insidioso de envenenamento secundário. Aves de rapina, como águias, falcões e corujas, podem não morrer imediatamente ao comer um único rato, mas quando levam essa presa contaminada para o ninho, alimentam as suas crias. Os pintos, com os seus fígados subdesenvolvidos e massa corporal minúscula, têm uma tolerância muito menor às toxinas. O resultado seria ninhos silenciosos, repetindo o pesadelo de Guam, mas desta vez causado pela mão humana e não pelas cobras. Esta não é a primeira vez que a humanidade tenta jogar a ser Deus com o controle de pragas, e o histórico global é repleto de avisos severos e dilemas éticos. Na Austrália, o uso do veneno conhecido como 1080 para controlar raposas e gatos selvagens gerou uma controvérsia feroz, embora tenha ajudado a recuperar populações de pequenos marsupiais como o quokka e o wallaby em certas regiões. O custo foi a morte agonizante de espécies não-alvo. Águias audazes e lagartos monitores sofreram envenenamentos acidentais ao consumir as iscas ou as carcaças, levantando questões sobre se é aceitável sacrificar alguns animais nativos para salvar outros. A ciência tentou ir ainda mais longe com a modificação genética. A empresa biotecnológica Oxitec libertou milhões de mosquitos geneticamente modificados no Brasil e na Flórida, programados com um gene de autodestruição para combater a dengue e o vírus Zika.
Embora os dados mostrem uma redução impressionante de 95% nos mosquitos portadores de doenças em algumas áreas brasileiras, o projeto enfrentou uma resistência social feroz. Moradores da Flórida protestaram com cartazes dizendo "não somos cobaias", temendo mutações desconhecidas e consequências a longo prazo. Um estudo da Universidade de Yale, em 2019, sugeriu que alguns destes mosquitos transgênicos sobreviveram e cruzaram-se com a população local, criando híbridos cuja robustez genética é desconhecida. Estes exemplos globais mostram que, quando tentamos manipular as engrenagens complexas da natureza em escala industrial, as consequências imprevistas estão sempre à espreita. A humanidade dominou a arte de dividir o átomo, construir arranha-céus que tocam as nuvens e editar o código genético da vida, mas continuamos humilhados pela complexidade bruta de uma cadeia alimentar selvagem. A ideia de bombardear a Flórida com milhões de ratos tóxicos permanece, por enquanto, um plano nas gavetas dos estrategas ambientais. O risco de sacrificar as últimas panteras ou envenenar as águas dos Everglades é um preço que a sociedade ainda não está disposta a pagar. Às vezes, a engenharia mais poderosa não é a intervenção radical, mas a sabedoria de reconhecer que não existe uma pílula mágica para consertar o mundo natural, sem causar feridas ainda mais profundas. No final, a batalha pelos Everglades continua, homem contra monstro, num equilíbrio frágil, onde cada movimento pode ser o último. Nos Andes, um único erro de cálculo não custa apenas dinheiro, ele custa vidas enviadas diretamente para um abismo sem fim. A 4.500 metros de altura, o ar rarefeito rouba 40% da força dos homens. Mas o verdadeiro choque é este. Em obras extremas como essa, mais de 60% de todo o orçamento milionário não é gasto para construir a estrada em si. Esse dinheiro é queimado apenas para impedir que a montanha destrua o trabalho humano antes mesmo da inauguração. Como engenheiros obrigam milhares de toneladas de aço e concreto a flutuar sobre o vazio, onde a gravidade é o inimigo número 1. Bem-vindos ao poder da indústria. Para entender a loucura que é construir aqui, você precisa primeiro sentir o ambiente. Não estamos falando de uma obra comum em uma planície segura. Estamos no teto das Américas, onde o vento corta como uma navalha e o clima muda de um sol escaldante para uma tempestade de neve cega em questão de poucas horas. As rodovias no Peru, Chile e Bolívia desafiam a lógica. Elas são fios de aço costurando regiões que ficaram isoladas umas das outras por séculos. Mas a montanha não quer ser domada. O terreno é vertical, instável e traiçoeiro. Aqui, a batalha é travada em duas frentes brutais. Primeiro, temos a fase aberta, onde a estrada é talhada diretamente na carne viva da rocha, contornando o precipício. Mas quando a encosta se torna íngreme demais, quando a gravidade torna impossível cortar a pedra, a tática muda. Os engenheiros param de lutar contra a superfície e decidem atravessar o coração da montanha, construindo túneis que são verdadeiras fortalezas subterrâneas. Antes que o asfalto preto e liso possa receber o primeiro pneu, uma guerra de engenharia precisa ser vencida. E tudo começa quando a encosta ainda é virgem, um gigante de pedra silencioso esperando o primeiro golpe. O primeiro passo não é dado por máquinas, mas pela matemática. Topógrafos e engenheiros precisam determinar com precisão cirúrgica onde a estrada vai passar. Eles pintam as linhas de batalha diretamente na face do penhasco. 1 metro para a esquerda e a estrada colide com a parede. 1 metro para a direita e ela cai no vazio. Com o traçado definido, começa a cirurgia explosiva. Mas esqueça as explosões descontroladas dos filmes. Aqui, a detonação é uma forma de arte. Furos de perfuração são feitos na rocha, seguindo um padrão desenhado por computadores. A quantidade de explosivo é medida em gramas, não em quilos. O objetivo é quebrar apenas a seção necessária da rocha, sem abalar a estrutura da montanha inteira. Se a explosão for forte demais, ela pode causar um deslizamento que levaria meses para limpar, ou pior, derrubaria a plataforma onde as máquinas estão operando.
Assim que a poeira da explosão assenta, a cavalaria pesada entra em cena. Escavadeiras hidráulicas gigantes avançam sobre os escombros. Seus dentes de aço agarram toneladas de pedra fraturada. Em um balé mecânico perigoso, caminhões basculantes de serviço pesado manobram na borda do precipício para receber a carga. Esses veículos operam sem parar, dia e noite, transportando a montanha despedaçada para longe. Em certas seções, onde a geografia permite um atalho brutal, tratores de esteira simplesmente empurram as rochas para o abismo, criando cascatas de pedra que despencam centenas de metros até os rios lá embaixo. É uma demonstração de força bruta, necessária para limpar o caminho rapidamente. Logo atrás, vêm as lâminas de nivelamento. Tratores começam a esculpir a forma final da estrada. Eles empurram o excesso, cortam os pontos altos e preenchem os baixos. A lâmina de aço raspa a rocha, ajustando a inclinação para garantir que, no futuro, a água da chuva escorra para longe e não destrua a pista. Esse ciclo violento de perfurar, explodir, carregar e nivelar se repete quilômetro após quilômetro. É um trabalho lento, onde o progresso é medido em metros e o perigo é constante, mas quando a poeira finalmente baixa, o que resta é uma cicatriz plana na montanha, pronta para ser transformada em uma via moderna. Agora que a base bruta está pronta, a transformação começa. A pedra nua e irregular não serve para pneus modernos. É preciso criar um colchão tecnológico. Caminhões despejam toneladas de pedra britada e agregados selecionados em longas faixas. Carregadeiras distribuem esse material. E motoniveladoras o espalham com uma precisão milimétrica. Não é apenas terra, é a fundação da estrada. Caminhões-pipa passam pulverizando água, não para limpar, mas para criar a umidade perfeita, que permitirá que a terra se compacte e fique dura como cimento. Então, o chão começa a tremer. Rolos compactadores vibratórios, pesando dezenas de toneladas, passam repetidamente sobre cada camada. Eles esmagam as pedras umas contra as outras, eliminando bolsas de ar e criando uma base sólida. Nas curvas fechadas, onde as máquinas gigantes não cabem ou perigosamente perto da borda, homens corajosos usam compactadores manuais, garantindo que cada centímetro de solo esteja firme. O risco de queda é real e, por isso, em muitos pontos, equipes de alpinistas industriais descem pelas paredes verticais. Suspensos por cordas, eles usam marteletes pneumáticos para remover pedras soltas acima da estrada e instalam malhas de aço gigantescas. Essas redes são o escudo que protegerá os futuros motoristas de quedas de rochas. Finalmente, chega o momento da verdade, o asfalto. O ar nos Andes é gelado, mas o asfalto chega fervendo. Uma camada de ligação líquida é pulverizada e aquecida com maçaricos a gás para garantir que o pavimento grude na base. A vibroacabadora avança lentamente, recebendo a mistura quente e fumegante. Atrás dela, uma mesa de aço alisa o material, deixando para trás um tapete negro e perfeito. A equipe trabalha em um ritmo frenético. Se o asfalto esfriar antes de ser compactado, ele quebrará em poucos meses. É uma corrida contra o frio da montanha. O calor sobe do chão, envolvendo os trabalhadores em fumaça e vapor, enquanto eles usam pás para ajustar manualmente as bordas. Quando o último rolo compressor termina seu trabalho e a água de alta pressão limpa a superfície, o que vemos é uma fita preta perfeita, uma prova da vitória da ordem sobre o caos da natureza. Mas o que acontece quando a montanha se torna uma parede vertical? Quando não há onde apoiar a estrada e cortar a rocha, causaria um colapso. Nesse momento, a engenharia para de cavar e começa a montar um quebra-cabeça gigante no ar. A solução é suspender a estrada. Em vez de lutar contra a encosta, os engenheiros constroem enormes pilares de concreto armado que se erguem do fundo do vale ou se apoiam em pequenas saliências de rocha. Como não há espaço para caminhões manobrarem, a estrada é construída como um brinquedo de Lego para gigantes. Módulos inteiros, feitos de vigas de aço e lajes de concreto, são fabricados em áreas seguras, longe do abismo. Cada peça é desenhada para se encaixar perfeitamente na outra.
Guindastes colossais, operando no limite de sua capacidade, levantam essas peças pesando dezenas de toneladas e as posicionam sobre os pilares. Homens minúsculos presos por cintos de segurança guiam essas cargas suspensas sobre o vazio, alinhando parafusos e conexões com a precisão de relojoeiros. Peça por peça, a estrada avança pelo ar, ignorando a irregularidade do terreno abaixo. Essa técnica modular não apenas salva tempo, mas salva vidas, reduzindo a necessidade de trabalhadores ficarem pendurados na encosta. É a união da força bruta dos guindastes com a inteligência da pré-fabricação. Mas há lugares onde nem mesmo os viadutos conseguem chegar. Lugares onde a única opção é atravessar o coração de pedra. Entrar na montanha é entrar em um mundo hostil. A centenas de metros de profundidade, não há luz, não há ar, e a pressão é esmagadora. Antes de enviar homens ou máquinas, os engenheiros precisam dar pulmões ao túnel. Eles perfuram poços verticais, chaminés invisíveis que sobem do fundo do túnel até o topo da montanha, às vezes por 200 metros de rocha sólida. A técnica é fascinante. Uma broca piloto desce, e então uma cabeça de perfuração gigante é puxada de volta para cima, comendo a rocha de baixo para cima. Quando esses poços se abrem, ventiladores a jato, poderosos como turbinas de avião, começam a rugir. Sensores eletrônicos monitoram cada partícula de oxigênio e cada traço de gases tóxicos explosivos. Sem esse sistema respiratório artificial, o trabalho subterrâneo seria uma sentença de morte em minutos. Com o ar garantido, o palco está montado para a entrada da maior estrela dessa engenharia, o monstro mecânico. Do lado de fora, vemos apenas poeira, mas lá dentro, nas entranhas da Terra, uma besta de aço está sendo despertada, a máquina perfuradora de túneis, ou TBM. Não pense nela como uma simples ferramenta. Pense nela como uma fábrica móvel, um verme de aço com 100 metros de comprimento e pesando mais de 3.000 toneladas. Montar isso dentro de uma caverna é um pesadelo logístico. Centenas de caminhões trazem as peças. O componente mais pesado sozinho pesa mais de 1.500 toneladas. Engenheiros usam lasers para alinhar cada módulo com uma precisão de 5 milímetros. É como montar um relógio suíço, mas com peças do tamanho de casas. Quando a máquina está pronta, ela ocupa o espaço de um prédio de 30 andares deitado de lado. O operador, sentado em uma cabine que parece o cockpit de uma nave espacial, aperta o botão. O chão treme. Na frente da máquina, a cabeça de corte é a face da destruição. 23 discos feitos de ligas metálicas ultra duras começam a girar. Cilindros hidráulicos empurram essa cabeça contra a rocha viva com uma pressão de 500 toneladas. A rocha, por mais dura que seja, não tem chance. Ela é esmagada, triturada e mastigada. O barulho é ensurdecedor, um rugido contínuo de metal contra pedra. A máquina avança 1,20 m a cada 30 minutos. Pode parecer lento, mas é implacável. Enquanto a frente destrói, a traseira da máquina constrói. Braços robóticos pegam painéis de concreto pré-moldados e os colocam nas paredes do túnel recém-aberto, criando um anel perfeito. A máquina se agarra a essas paredes com garras hidráulicas, puxa-se para frente e repete o ciclo. Esmagar, limpar, revestir, avançar. Dia e noite, sem parar. Na China, mais de 1.000 dessas máquinas estão operando agora mesmo, devorando montanhas para criar caminhos para trens e carros. Quando o barulho da perfuração finalmente cessa, o silêncio volta ao túnel, mas a segurança ainda não está garantida. Agora entra a tecnologia silenciosa. Engenheiros percorrem os quilômetros de escuridão, armados não com picaretas, mas com sensores. Radares de penetração no solo vêm através do concreto, procurando vazios ou falhas invisíveis. Scanners a laser mapeiam cada milímetro da superfície.
Sensores de pressão são instalados nas paredes, prontos para detectar se a montanha está tentando esmagar o túnel. Câmeras de ultra alta definição inspecionam cada parafuso. Tudo isso é conectado a uma sala de controle central, um cérebro digital que monitora a saúde do túnel 24 horas por dia. Ventiladores, bombas de drenagem, luzes de emergência, tudo é testado à exaustão. Só quando os computadores confirmam que a estrutura é perfeita, o túnel é declarado vivo. Agora, olhe novamente para essa paisagem. Onde antes havia apenas penhascos intransponíveis e abismos mortais, agora existe uma linha preta suave e contínua. Aquela máquina de 3.000 toneladas que rugiu e tremeu nas profundezas, agora repousa, sua missão cumprida. Os explosivos silenciaram. O que resta é o silêncio do vento andino, quebrado apenas pelo som suave de pneus rodando sobre o asfalto perfeito. Esta estrada não é apenas uma conveniência para viajar mais rápido. Ela é um monumento à teimosia humana. Lembre-se do número inicial. 60% do custo foi gasto apenas para vencer a geografia. Cada curva suave esconde toneladas de dinamite, suor e cálculo matemático. Engenheiros e operários olharam para uma parede vertical que dizia impossível e responderam com aço, concreto e coragem. Eles costuraram o mundo, transformando o caos da natureza em uma linha de ordem que durará décadas. Isso é o verdadeiro poder da indústria. Os Estados Unidos quebraram um silêncio de 40 anos. Para salvar 500 mil de pessoas de uma seca bíblica, engenheiros não estão apenas bloqueando um rio com concreto. Eles estão perfurando as montanhas rochosas e erguendo uma parede colossal de 107 metros feita de asfalto quente. Este é o projeto Chimney Hollow, 690 milhões de dólares, para construir o coração negro que manterá o Colorado vivo. Para entender a loucura necessária para aprovar este projeto, você precisa primeiro sentir a poeira na boca. O oeste americano não está apenas com sede, ele está morrendo. Os cientistas confirmaram que estamos vivendo a pior seca dos últimos 1.200 anos. Não é um ciclo ruim de uma década, é uma mudança fundamental na estrutura do clima. Os gigantescos reservatórios que sustentaram o crescimento da América no século XX, o Lago Mead e o Lago Powell, recuaram tanto que revelaram barcos afundados da Segunda Guerra Mundial e leitos de rios que estavam submersos há gerações. Imagine olhar para o tanque de água da sua casa e ver que restam apenas 10%. O pânico seria imediato. É exatamente isso que está acontecendo agora. Cidades inteiras no Arizona e em Nevada estão racionando cada gota, e fazendas que alimentavam a nação estão virando deserto. Mas no Colorado, o problema é ainda mais cruel. Existe um paradoxo geográfico que parece uma piada de mau gosto da natureza. Olhe para o mapa. 80% da população do estado vive no lado leste das montanhas, onde as cidades estão explodindo em tamanho e devem dobrar de população até 2050. Mas a água está quase toda no oeste. A cada primavera, quando a neve derrete nos picos majestosos das rochosas, bilhões de litros de água pura e gelada correm para o lado errado. Elas fluem para o oeste, em direção ao Oceano Pacífico, deixando as planícies do leste secas e sedentas. É um desperdício que a civilização moderna não pode mais aceitar. A missão dos engenheiros tornou-se clara e aterrorizante. Eles precisam roubar essa água da gravidade. Eles precisam fazer o impossível acontecer. Transportar um rio inteiro através de uma parede de granito sólido que toca as nuvens. E para armazenar esse tesouro líquido, eles precisam construir algo que a América parou de construir há décadas. Antes que a primeira gota de água possa ser guardada, ela precisa fazer uma viagem que desafia a física. Não estamos falando de um simples cano de jardim. Estamos falando do sistema circulatório artificial mais ambicioso da América do Norte. A água começa sua jornada no reservatório Windy Gap. Mas o verdadeiro monstro de engenharia que torna tudo isso possível é o Túnel Adams. Imagine estar dentro de uma broca gigante, triturando a rocha mais dura do planeta. O Túnel Adams é uma passagem escura e úmida, de 21 quilômetros de comprimento, perfurada diretamente através do coração das montanhas rochosas.
Para colocar isso em perspectiva visual, o comprimento deste túnel é mais de 2 vezes a altura do Monte Everest, empilhado sobre si mesmo. É uma artéria invisível, escondida sob milhões de toneladas de pedra, onde a água viaja na escuridão total para cruzar a divisão continental. Quando a água finalmente explode para fora da montanha no lado leste, ela não está livre. Ela é imediatamente canalizada para uma rede de alta pressão. Ela passa por túneis menores e entra em uma tubulação de aço titânica. Este tubo tem 3 metros e 20 centímetros de largura. É tão grande que você poderia dirigir um caminhão de entrega dentro dele sem arranhar os espelhos laterais. A pressão aqui é imensa. Válvulas de controle que parecem motores de foguetes regulam o fluxo, garantindo que a força da água não destrua o metal. Todo esse sistema, monitorado por sensores de inteligência artificial em tempo real, tem um único objetivo: entregar o líquido precioso em um vale tranquilo perto de Loveland, Colorado. Um vale que costumava ser um resort da Hewlett-Packard, mas que agora está prestes a se tornar o fundo de um lago artificial gigantesco. Mas quando essa água chegar, o que a impedirá de destruir tudo em seu caminho? Aqui chegamos ao local da construção, onde a escala humana desaparece. O que está sendo erguido no Chimney Hollow não é uma barragem comum. Esqueça a imagem da represa Hoover, aquele arco de concreto branco e rígido que você vê nos filmes. Aquilo foi o símbolo do século XX. O século XXI exige algo diferente. Esta é uma barragem de aterro, uma montanha artificial meticulosamente construída por mãos humanas e máquinas gigantes. A parede se ergue a 107 metros de altura. Isso é equivalente a um arranha-céu de 35 andares, bloqueando a saída do vale. O comprimento da crista da barragem se estende por mais de 1 quilômetro, cobrindo uma distância igual a 11 campos de futebol profissional colocados em linha reta. O volume de material movido aqui é incompreensível. Caminhões basculantes que parecem brinquedos à distância transportaram e depositaram 6,8 milhões de metros cúbicos de rocha. Eles estão construindo uma pirâmide moderna, camada por camada. Quando estiver cheio, este reservatório segurará 1,22 bilhões de metros cúbicos de água. Isso é água suficiente para abastecer toda a cidade de Denver por 5 anos inteiros. A pressão na base dessa parede será esmagadora. Se essa barragem falhar, a catástrofe seria bíblica. Mas houve um momento de pânico silencioso no início do projeto. Para construir uma barragem de rocha, você precisa de um núcleo impermeável, geralmente feito de argila, para impedir que a água passe pelos espaços entre as pedras. Quando as escavadeiras rasgaram o chão do vale até a rocha matriz, os geólogos confirmaram o pior pesadelo. Não havia argila. O vale era apenas areia e granito triturado. Sem argila, a barragem seria apenas uma pilha de pedras permeável. A água passaria direto por ela. O projeto de 690 milhões de dólares parecia condenado antes mesmo de começar. Mas a engenharia americana olhou para a Europa, especificamente para a Noruega e a Suécia, e encontrou uma solução radical. Eles decidiram abandonar a terra e usar o petróleo. A solução é o asfalto, mas não o asfalto que você dirige todos os dias. Estamos falando de núcleo de asfalto hidráulico, uma tecnologia tão rara que este é apenas o segundo projeto em toda a história da América do Norte a utilizá-la. É aqui que o vídeo se torna quente e viscoso. Imagine uma fábrica química montada no meio das montanhas. O cheiro de betume quente enche o ar. As máquinas aquecem uma mistura especial de pedras finas e betume a uma temperatura infernal de 150 graus Celsius. A mistura é negra, brilhante e mortalmente quente. Esta substância não é despejada de qualquer jeito. Uma pavimentadora especial, guiada por laser e GPS, deposita o asfalto no centro exato da barragem, subindo camada por camada, à medida que as rochas são empilhadas ao redor. O resultado é um núcleo preto, vertical, que funciona como a espinha dorsal da barragem. Mas por que asfalto? A resposta é genialidade pura. O concreto é duro, mas é quebradiço. Se o chão se mover, o concreto racha. O asfalto nesta mistura especial é viscoelástico. Isso significa que ele é sólido o suficiente para ficar em pé, mas flexível o suficiente para fluir.
Pense nisso como um coração de pedra envolto em uma camada gigante de borracha indestrutível. Se um terremoto sacudir as montanhas, ou se a barragem assentar com o peso colossal da água, o núcleo de asfalto não vai rachar, ele vai se dobrar, ele vai se adaptar. Se uma pequena fissura aparecer, a pressão e o calor natural farão com que o asfalto sangre para dentro da rachadura, selando-a automaticamente. É uma barragem que se cura sozinha. É a fusão perfeita de força bruta e química avançada. Para instalar isso, eles tiveram que bombear concreto líquido nas profundezas da terra, criando uma cortina de isolamento na rocha-mãe, e depois construir este núcleo negro, centímetro por centímetro, sob o sol escaldante e a neve congelante. É uma barreira feita para durar não décadas, mas séculos. Mas a confiança cega na química não é suficiente quando 500 mil de vidas estão em jogo. A barragem Chimney Hollow não é apenas uma pilha de pedras com um centro de asfalto. Ela é um robô gigante disfarçado de montanha, enterrados profundamente dentro daquela parede negra, onde nenhum humano jamais poderá ir novamente. Estão mais de 500 sensores de fibra óptica e instrumentos de pressão. Estes não são sensores comuns. Eles formam um sistema nervoso digital que está acordado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esses nervos digitais conseguem sentir coisas que nós não conseguimos. Eles detectam a pressão da água empurrando contra a parede. Eles sentem as microvibrações do vento batendo na crista da barragem. Eles podem até registrar tremores de terra acontecendo a centenas de quilômetros de distância. Todos esses dados são enviados para um cérebro de inteligência artificial no centro de controle da Northern Water. O computador conhece a respiração normal da barragem. Se houver qualquer mudança, 1 milímetro de deformação, uma gota de vazamento, o alarme soa antes que o problema se torne real. Além disso, drones autônomos patrulham os céus acima da barragem diariamente, criando mapas 3D com precisão de centímetros. Não há humanos pendurados em cordas arriscando suas vidas para inspecionar rachaduras. Os robôs fazem tudo. Mas toda essa tecnologia tem um preço, e não é apenas financeiro. O custo real é pago pela natureza. Onde agora vemos esta máquina de água, existia um ecossistema vivo. Florestas de pinheiros, riachos onde cervos bebiam água ao amanhecer, trilhas onde famílias acampavam no verão. Tudo isso se foi. O fundo do vale foi raspado, limpo e preparado para ser afogado. É uma visão melancólica. Ver a beleza selvagem ser substituída pela necessidade humana. Para compensar essa perda, o projeto prometeu plantar 2 árvores para cada uma que foi derrubada e criar novos habitats para a vida selvagem. Mas a verdade nua e crua permanece. Nós trocamos um vale vivo por uma bateria de água. E mesmo agora, com a barragem pronta, o reservatório não encherá da noite para o dia. Levará 3 anos de invernos com neve para encher este gigante. É um lembrete de que, não importa o quão avançada seja nossa engenharia, ainda dependemos da misericórdia do céu. Na década de 1980, a América disse não às grandes barragens. O país acreditava que a era de domar a natureza com força bruta havia acabado. Hoje, 40 anos depois, o projeto Chimney Hollow está diante de nós como uma prova de uma nova realidade. Não vencemos a natureza, tivemos que negociar com ela. Esta estrutura titânica prova que, para sobrevivermos em um planeta que está secando, não podemos mais usar apenas o concreto rígido do passado. Precisamos da flexibilidade do asfalto, da inteligência dos sensores digitais e da coragem de sacrificar vales inteiros para garantir o amanhã. O Chimney Hollow não é apenas um reservatório, é a primeira caixa d'água inteligente do século XXI. Enquanto a água começa a subir lentamente, cobrindo o asfalto negro e escondendo a engenharia para sempre sob uma superfície azul e calma, fica a lição. Esta é a única maneira de mantermos a civilização viva em um mundo onde a água vale mais que o ouro.